Olá, meu nome é Natália Moreira e eu sou uma das representantes do projeto BioLED, otimização do processo de bioetanol por meio de luz de LED. Meus companheiros de grupo são Eduardo Chmielski Mevina Brown e Nicolas Queiroz da Rosa, sob orientação de Séries Diane Oliveira de Menezes e Marcos Bandini. Nossa estrutura da apresentação irá ser composta por introdução e seus derivados, referencial teórico, metodologia de pesquisa, metodologia, cronograma, resultados esperados e referências. Meu nome é Nicolas, sou aluno da TDST1 e vou falar sobre a introdução. O seguinte trabalho tem como público-alvo empresas producentes de combustíveis fósseis. O objetivo é diminuir a quantidade de gás carbono emitida através dos automóveis e acelerar a etapa de fermentação, que é a mais demorada no processo de produção dos biocombustíveis. Para acelerar a etapa de fermentação, o trabalho em questão visa utilizar o estudo sobre luzes de LED aplicado no mosto da cerveja, onde o processo de fermentação é acelerado, mas sem alterar sua composição. Com o intuito de acelerar o processo de produção do bioetanol, o trabalho visa utilizar luz de LED na fermentação da polpa da beterraba, a fim de agilizar as etapas no processo do bioetanol, obtendo-se assim um gasto energético menor em sua produção, fazendo com que a população use esse combustível com mais frequência e assim contribuindo com o meio ambiente com a diminuição do efeito estufa. Referencial teórico. Bom, se tratando do referencial teórico, o projeto se apropriou de diversos trabalhos e pesquisas. Aqui vocês podem observar nossas principais fontes para isso. Começando com a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa de Agropecuária, onde nós estudamos a substância do etanol e a sua produção. Agora, se tratando do complemento, que é a CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que trabalhamos em cima dela os gráficos do índice de crescimento de produção do etanol, no nosso país, principalmente. Indo para o terceiro tópico, que é o portal do biogás, ele nos auxiliou a entender melhor uma forma de abordar o estudo de produção do etanol, porque ele é feito de duas maneiras: primeira geração e segunda geração. Normalmente, a primeira geração é feita de cana-de-açúcar e a segunda geração é feita de resíduos de alimentos. No nosso caso, se apropriou-se da segunda geração, pois escolhemos como matéria-prima a beterraba. Com o quarto tópico, o PMKB, que nos auxiliou a entender um pouco melhor sobre o funcionamento das luzes de LED e seus circuitos, já que ele é um site de gerenciamento. E por último, o Instituto de Física de São Carlos, onde nós pesquisamos o experimento das luzes de LED na fermentação do mosto da cerveja e colocamos como experimento na fermentação da beterraba. Referencial teórico e seus componentes. Aqui vocês podem observar os principais componentes para a criação do nosso protótipo, começando pela placa de LED, que terá por função acelerar a fermentação da beterraba. Logo em seguida, o Arduino, que fará a programação. Logo em seguida, o sensor de temperatura, que irá nos auxiliar a sabermos a temperatura correta da fermentação. Em seguida, o equipamento do mosto, onde será preparado o nosso etanol. Metodologia de pesquisa. Para o desenvolvimento da pesquisa, foram abordadas as metodologias de pesquisa quantitativa e qualitativa, pois com o intuito de construir o protótipo, realizamos métodos como análise de gráficos, balanceamento de custo de produção, estudos de empresa do setor de agronomia, observação de testes feitos no mosto da cerveja com luz de LED. Metodologia. A pesquisa baseia-se na metodologia exploratória e descritiva, realizando assim assuntos relevantes para o desenvolvimento do protótipo, visando compreender os principais problemas da fabricação de produto, que neste caso é o etanol. O etanol consiste em 11 etapas de produção, sendo elas lavagem, moagem, peneiramento,
caleação, aquecimento, decantação, resfriamento, preparo do mosto e do fermento, fermentação, destilação e retificação e de desidratação. Sendo uma delas, mais especificamente, a etapa de fermentação, que ao invés de usar um recipiente comum, iremos modificar e utilizar recipiente modificado, implantando as placas de LED, para assim se tornar realidade a realização do protótipo. Aqui podemos ver um exemplo de como seria o protótipo. Neste caso, as placas vermelhas seriam as placas de LED e a placa azul representaria o sistema que alimentaria essas placas de LED. Vamos ver os componentes que temos o intuito de utilizar para recriarmos o processo de bioetanol em escala reduzida. Os componentes que visamos utilizar são um moedor, uma peneira, um recipiente Erlenmeyer, um bico de Bunsen, uma panela de cerveja artesanal, uma destilação de laboratório, 2 painéis pequenos de LED, um Arduino e um termômetro. Temos de levar em consideração que durante a criação do protótipo, algum desses componentes podem sofrer alterações, assim como podem ser adicionados outros componentes. Cronograma. Definição do tema. Março. Construção do problema. Abril. Formulação dos objetivos. Abril. Formulação da justificativa. Maio. Levantamento bibliográfico. Maio e junho. Metodologia. Julho e agosto. Construção da proposta do CRC. Julho, agosto. Revisão do TCC. Julho, agosto, setembro, outubro. Expo Schmidt, novembro. Esperados. Ao decorrer da pesquisa, foi notado grande evolução do etanol no ramo de combustíveis biodegradáveis. Por conta de ser comprovado cientificamente menos poluente do que os combustíveis fósseis utilizados nos dias de hoje, ele é um grande concorrente para ser o substituto dos combustíveis fósseis usados atualmente. Por conta disso, é esperado que o objetivo principal seja alcançado, no qual o protótipo produza o bioetanol com a redução do tempo da etapa de fermentação do mosto da beterraba, a partir da utilização de LEDs, tornando sua produção mais rápida, eficaz e sem agredir o meio ambiente. Bom, aqui estão as referências e muito obrigado por terem assistido.